Caríssimos irmãs, graça e paz, um santo e abençoado domingo para todos. Na leitura de hoje, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a lei e sobre a graça. Certa vez, tentando intrigar Jesus e confundi-lo, foi perguntado a ele se era lícito dar tributo a César. E ele pediu uma moeda e perguntou de quem estava ali a face, o emblema da moeda. Disseram de César. Logo Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois bem, meus irmãos, a leitura de hoje, feita aqui pelo lado esquerdo, nosso Senhor e Deus quer nos ensinar que por mais que a gente diga que tem a cabeça em Deus, não podemos esquecer que os nossos pés ainda estão sobre o chão. Então, enquanto nós caminhamos nesta vida, vou repetir a minha frase, enquanto nós caminhamos por esta vida, aqui estamos de passagem, não só caminhamos, o nosso destino, o nosso rumo é o céu, mas enquanto transitamos por esta terra como peregrinos, nós precisamos de obedecer às leis naturais desta vida, que exige de nós o que a gente chama de deveres e também nos dá a graça de ter direitos. Então nós temos duas coisas quando passamos nessa vida, que é direitos e deveres. E é isso que Jesus e o apóstolo Paulo quis revelar do lado de cá. Nós estamos sobre a graça. E a graça, ela é acima de tudo. Para quem é cristão, o homem da fé vive, o homem vive da fé. Aquele que é verdadeiramente Deus, é justo, vive da fé. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer que existem deveres, responsabilidades que nós, como cristãos, também. Não sou de usar essa oratória ou esse tema nunca na minha vida, mas eu vou falar agora. Um deles é, por exemplo, que nós fizemos alguns domingos atrás, ou se não foi domingo passado, né? Que é o quê? Votar, fazer o nosso voto. Então, passamos por essa vida, aí está uma das obrigações. Pagar a conta de água, a conta de luz. Quando geramos filhos, nós temos responsabilidade sobre os filhos, porque nós o trazemos também para essa realidade. Não vou falar tanto, deu para vocês entender a responsabilidade que nós temos enquanto somos passageiros nesta terra. Foi o que o apóstolo Paulo quis dizer na leitura de hoje. Então sempre devemos dar aquilo que é da vida, desta vida, aquilo que é desta vida. Mas nunca esquecer que nós temos também um compromisso para onde estamos indo. Estamos só aqui de passagem. Então eu não posso trocar os valores, né? Querer viver apenas das obrigações desta vida, esquecendo da busca maior de chegar e alcançar o destino. O nome já diz, o destino, a meta final. Então eu coloco na balança o que de fato é meu direito, o que de fato são os meus deveres. Ainda mais, eu não sou um cidadão comum, eu sou um cristão. E como cristão, quais então seriam os meus direitos e os meus deveres? Para comigo mesmo e para com a sociedade. Até porque o verdadeiro político, ou o bom político, é aquele que primeiro soube ser cidadão. Se ele soube ser um bom cidadão e sofreu como um bom cidadão, será um ótimo político. Mas quem já, desde alguma certa idade,
enfiou na cabeça de ser futuramente um político e esqueceu de que é cidadão, pronto. Ele está aqui ainda, né? Eu tive a graça de ser formador várias vezes de futuros padres, diáconos, e até uns dias atrás eu era responsável pelas vocações. E às vezes a gente pergunta para os meninos o que eles querem ser. Eles já vão dizer que querem ser padre. Esquecem que primeiro eles têm que ser vocacionados e seminaristas. Ninguém primeiro é mestre, primeiro tem que ser discípulo. Então, quando eu já estou aqui sendo discípulo, com cabeça de mestre, eu erro. Machuco pessoas, eu vou ferir a instituição em que estou servindo, aqueles que estão comigo, porque eu já tenho em mim aquilo que ainda nem sou, e que pode ser que nem seja, começando já por esses erros, de ainda ter que estar aqui, mas já estou me comportando como quem estivesse lá. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Então nós ainda não estamos no céu, estamos a caminho dele, mas enquanto caminhamos para ele, nós devemos respeitar as leis naturais desta etapa que estamos vivendo, desta vida que estamos vivendo. A segunda leitura, do lado direito, junto com o Evangelho, Jesus vai falar justamente sobre isso, porque os judeus impregnaram ali a lei do sábado, e ele vai dizer que ele é mais do que o sábado, e foi feito até o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. Como também já falei para as senhoras e os senhores, que o mundo foi criado em 5 dias, porque no 6º dia foi criado o homem, e no 7º Deus descansou. Então, meus amados e queridos irmãos, 5 dias Deus construiu tudo isso para mim, para você, para o homem, para que o homem tivesse aonde estar, e aonde estivesse não lhe faltasse nada. Então, quando falta alguma coisa ao homem, ou quando sai da lei natural, da realidade, daquilo que Deus designou, é porque nós que andamos comendo da maçã, comendo do fruto, comendo da árvorezinha onde não deveria de comer. Por consequência, essa desobediência traz consequências: ato, ação e atitude e reação, né? Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, o Evangelho de hoje e a leitura que o apóstolo Paulo fez agora para nós também do lado direito, ele vai nos dizer que Deus está acima dessas coisas, que tudo foi criado por Deus. Então Deus, ali Jesus disse que ele é até mais do que o sábado. Em outro evangelho ele vai dizer que ele é até mais do que Salomão. A rainha de Sabá foi visitar Salomão, mas ele vai dizer: eu sou mais até do que Salomão, e eu sou mais do que sábado. E Jesus, ou seja, nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo, ele é mais do que tudo, mais do que tudo. E quero falar para vocês, meus irmãos que estão agora nos acompanhando em todo o Brasil, assim espero. Não importa o que nos aconteça, Deus, ele é acima, está acima de tudo. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, termino dizendo isso. Tudo que a gente pode oferecer a Deus nesta vida, foi Deus quem criou, foi Deus que Ele fez. Tem ali o toque de Deus. Até a tua construção foi Deus quem fez. Mas tem um lugar que Deus respeitou e que Deus ainda respeita, que é as suas decisões. É aquilo que você pensa, é aquilo que você quer fazer. Já falei no outro menininha, Deus nos deu a vida e nos deu... Fecha aquela porta, pode fechar. Pode ser assim que... Eu quase subo lá e bato assim. Obrigado. Então Deus
Ele quer mostrar isso para nós. Até perdi onde eu estava. Que Deus está acima de tudo. Tudo que a gente possa oferecer para Deus, foi Deus que criou. Então, qual é, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, qual é a maior oferta, ou melhor, não maior, mas a verdadeira oferta que se pode fazer para Deus? É dar aquilo que não é de Deus. É aquilo que Deus criou, mas de certa forma respeitou. Ou seja, é o seu arbítrio que chama. O que você pensa, o que você deseja. Se eu optar pelos vícios e não importa quais são eles, Deus vai respeitar a sua decisão. É o fruto da árvore que lhe trará consequência. Se você decidir caminhar para o céu, Deus vai respeitar, mas se você também decidir ir para o inferno, Deus vai respeitar. Mas quando eu chego aqui diante do altar, meus irmãos, e eu faço a minha entrega a Deus, por que na nossa igreja se faz isso aqui na hora da oração? Ou assim, inclinando. Várias vezes aqui na hora da missa a gente vai falar, inclinemos-nos declarando. Inclinando, não é ajoelhando, é inclinando assim. Porque muitos santos e mártires no passado, e até hoje lá na Síria, muitas pessoas morrem entregando a sua cabeça, perdendo a cabeça. A pessoa ajoelhada, ou eles colocam um armamento na nuca da pessoa e atira da nuca para a fonte, né? Ou ele, com uma faca, chamada saifa, arranca a cabeça da pessoa. Então, as pessoas ajoelhadas e inclinadas assim, perdem sua vida. Então, simboliza na nossa igreja também que nós nos inclinamos assim, estamos entregando a nossa cabeça, não é para os nossos inimigos. Como muitos entregam a cabeça para os inimigos e entregam a sua vida para os inimigos. Na nossa igreja, a gente inclina entregando a nossa cabeça para Deus, querendo dizer que Deus, nós também estamos entregando o quê? A nossa vida, porque a gente é igual cobra, viu? Morre pela cabeça. E quando você inclina assim, você está dizendo para Deus, Deus, estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Que seja o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir, tudo seja segundo a tua vontade. É o que a leitura do Evangelho de hoje quer dizer. Porque Deus é acima até do sábado. Vocês ficam brigando por causa da prescrição da lei do sábado, mas eu sou maior do que o sábado. O que nós temos que aprender a fazer é isso. Inclinar a nossa cabeça, dizendo, toma, Senhor, a minha vida. Toma, Senhor, o meu espaço. O Teu Santo Espírito toma as minhas decisões, me dê sabedoria, entendimento e fortaleza para que eu saiba ter as melhores decisões. Não só por mim, mas pelos meus e pelos seus. Acho tão bonito Jesus quando chega na porta do túmulo de Lázaro. E antes de mandar Lázaro sair, ele faz uma oração que eu acho que é uma das maiores orações. E que eu não sei se você já viu quando eu estou com aquele tercinho meu, que eu fico rápido. Ontem eu estava no ponto de ônibus, veio para cá, da paróquia Matriz para cá. Uma senhora me cutucou e falou, padre, por que você fica? Porque você está rezando, mas você reza tão rápido, fica tac. Eu falei, pois é. É porque que eu não fico rezando o Pai Nosso, que é a Ave Maria. Aqui eu estou dizendo aquilo que Jesus disse diante do túmulo de Lázaro. Quem lembra o que disse? Glorifica o teu filho para que glorifique o teu filho, para que o seu povo possa glorificar-te. Maravilhoso, não, muito bem. É isso aí. Olha o que Jesus disse na porta do túmulo. Olhando para o alto, disse para o Pai: Pai, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Essa é uma das orações que eu faço no meu Massar. A outra oração que eu faço é: Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me e salvai-me. Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me e salvai-me. Porque quem sou eu em algumas circunstâncias? Tem coisas nessa vida que são superior a nós. Então tem que entregar diante de Deus. E eu digo: Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me e salvai-me. Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me e salvai-me. Segunda oração que eu faço. Mas barra tem quantas? 33.
versões melhor? 3. Então, a primeira glorifica teu filho para que teu filho te glorifica. Deus vinde meu auxílio, Senhor, socorre e salvar. E a terceira e última digo: meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, porque sou pecador. É hora de prostrar. E essa, meus irmãozinhos, deve ser a nossa entrega a Deus. Entregar a cabeça e se inclinar significa deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Como Maria disse, fazer segundo a tua vontade. Segundo a tua vontade. E não só pensando assim, mas deixando que as coisas aconteçam assim. Essa disposição diante de Deus. E ao mesmo tempo, arrependendo da sua humanidade que está vacilante ou que possa vir vacilar, você dá a oportunidade de Deus te fazer ser o quê? Um ser totalmente novo. Aí você percebe que tudo que você pensa, que tudo que você faz, tem um certo dedo de Deus. Existem coisas na nossa vida, não sei se já aconteceu com as senhoras ou com os senhores, mas comigo já, coisas que para mim seria impossível um dia eu acreditar que faria ou que teria. Fiz e tive. Uma delas, vocês não têm noção, nem terão, vou jogar sobre o ar, é eu estar vivo aqui. Em algumas circunstâncias da vida, Satanás ou a vida quis dizer: pronto, chegou o seu limite, não te quero mais. Mas alguém soprou sobre o meu ouvido: Lázaro, sai para fora. E eu ainda estou aqui porque eu tenho uma missão para cumprir. A missão não foi eu quem quis, a missão foi me dada, foi me confiada, e eu estou aqui cumprindo. Lembrando, estou cumprindo a missão de Deus, não dos homens. Estou numa instituição fundada por Deus, porque é Deus quem governa, Deus que é cabeça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, viva dessa forma, coloca-se dessa forma, e a gente vai percebendo que não tem do que se preocupar quando a gente coloca Deus à frente de tudo. Não vou ficar enumerando as coisas em que Deus vem fazendo por nós, mas está fazendo. E isso aqui, quando fala nós, somos nós, família, igreja. Mas o que Deus faz por nós, família e igreja, Deus também pode fazer por vocês, família, lar doméstico, lá na casa de vocês. Quando a gente tem a capacidade, gente, de não só fazer o que a gente está fazendo aqui agora, mas daquela porta para fora, passar a fazer isso lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso serviço, ter esse mesmo comportamento, essa mesma disciplina. Não importa onde eu esteja e com quem eu esteja, eu tenho que estar com eles como eu estou aqui agora. Porque aqui eu estou diante de Deus, lá fora eu estou com Deus. Olha a diferença. Aqui eu estou vindo recebê-lo e aqui o altar vai ficar, mas lá fora eu sou o altar que continua lá fora. Não preciso falar, mas essa deve ser a expressão de gestos que eu faço todo mundo perceber. Ó, ali tem um homem que acredita que Deus é quem governa. Ali tem um homem ou uma mulher que pede a glória de Deus para que Deus também seja glorificado nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Quem age assim, não tem quem possa, nem precisa, gente, de você abrir Bíblia, andar com terço, usar uma camisa com estampa de sangue, não precisa. A gente conhece no rosto e nos olhos de quem verdadeiramente está com Deus, em Deus. A expressão e os olhos. Jesus Cristo disse que se os seus olhos for luz, é uma bênção, mas se seus olhos for trevas, tais serão as trevas. Porque a gente reconhece de fato, não precisa ficar rezando na frente dos outros. Tem muita gente que reza, fala, mas você não vê, porque algo que é sobrenatural, você vê nos olhos e no rosto das pessoas. Aquele lá tem um cheiro, aquele tem uma expressão de quem está diante de Deus. É uma coisa que não adianta, que não consegue enganar. Pode orar em línguas, pode virar cambalhota, pode fazer profecia, pode levantar até defunto.
Isso até Satanás faz. Agora, não adianta. Quem é de Deus, a gente sente na sua expressão, nos seus gestos, nos seus olhos. E se a vida ou nós o provocar, aí você verá os gestos, as palavras e novamente os olhos de quem é de Deus. Louvado seja.